Olá meninas, como prometido eu gravei aqui o resuminho da semana passada do nosso devocional de segunda a domingo. Quem não começou ainda não tem problema, começa daqui mesmo, o importante é começar. Chega de ficar procrastinando uma ação que é tão importante nas nossas vidas, que é tirar um tempinho com Deus, estudar a palavra, meditar na palavra e criar intimidade com Ele. Então bora pro resumo. No primeiro dia nós estudamos Gênesis de 1 a 3. Deus criou os céus, aqui não fala exatamente o número de céus, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. São 3 céus. E a terra, ela era vazia, ela não tinha nenhum ser vivente, era coberta pelo mar, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. Ele separou a luz da escuridão e colocou o nome da luz de dia e da escuridão de noite. No segundo dia, dividiu a água em 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo. E essa divisão entre a parte de cima e a de baixo, ele chamou de céu. No terceiro dia, na água de baixo, ele separou e a colocou toda em um lugar só. E assim apareceu a terra seca. Ele ordenou que a terra produzisse vegetais, plantas que dessem sementes e árvores que dessem frutos. No quarto dia, Deus criou o céu para governar o dia e a lua para governar a noite. E também criou as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais do mar e criou também as aves. Ele abençoou e ordenou que se multiplicassem. Ordenou. Olha como o nosso Deus é poderoso e desde o princípio Ele nos ensina o quanto as nossas palavras são poderosas. Ele criou tudo através da palavra. Ele ordenava e as coisas aconteciam. E é nisso que nós vemos a importância da gente usar as nossas palavras para abençoar, para edificar e não para amaldiçoar. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, os domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. Deus é um Deus de organização, de ordem. Então Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que serão parecidos conosco. Aqui está a nossa identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E ele ainda continua: dominarão sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os que se arrastam pelo chão. Nós fomos criados para dominar, para governar. E é por isso que Satanás tenta de todas as maneiras tirar o nosso verdadeiro projeto de identidade. Deus nos criou parecidos com Ele, criou homem e mulher e ordenou que nós tivéssemos filhos e que nos espalhássemos pela terra e a dominássemos. E no sétimo dia ele descansou. O ser humano ele criou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o nosso espírito. No jardim do Éden, que é onde Adão e Eva moravam, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus deixou essa árvore no meio do jardim. Ou seja, ele deu a opção para Adão e Eva. Eles não eram bonecos nas mãos de Deus, assim como nós também não somos. Eles tinham livre-arbítrio, assim como nós também temos. E ainda avisou o que era essa árvore. É assim mesmo que ele faz. Ele não esconde que nós temos opções por aí, mas ele também não esconde que nós teremos consequências pelas nossas decisões. Deus criou o homem e a partir dele fez a mulher, porque não era bom que o homem ficasse sozinho. Aí Deus instituiu a família. E é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e eles, os dois se tornarão uma só pessoa. É isso que diz lá em Gênesis 2:24. Meninas, e aqui está um ponto muito importante. Satanás sempre aparecerá de maneira muito esperta, inteligente e utilizando ótimos argumentos. Então a gente precisa muito vigiar, tá? A história vocês conhecem, mas aqui nós aprendemos que desde o Jardim do Éden, o ser humano é acostumado a colocar a culpa sempre no outro, ao invés de assumir os próprios erros, a própria culpa. Adão culpou Eva, Eva culpou a cobra, e a verdade é que os dois tinham a opção de obedecer a Deus, assim como eu e você também temos. E existe um preço pela desobediência. O homem passou a ter que trabalhar muito duro para se alimentar e a mulher passou a ter dores, sofrer muito na gestação e ia ter dores no parto. No segundo dia do nosso devocional, nós estudamos Gênesis de 4 a 7. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel por ciúmes e porque não conseguiu controlar suas emoções. Aqui está um tema que eu decidi iniciar o nosso ano conversando com vocês. Então, Deus, sendo justo, aplicou um castigo nele, mas ele também foi misericordioso. Ele não permitiu que ninguém o matasse. Deus é tão misericordioso e a gente tão vingativo, tão rancoroso, né? Continuando. Aí entra toda a descendência de Adão. E o curioso aqui é que nós vemos Enoque
ocupando o 7º lugar nessa descendência que a Bíblia relata, né? E ali a Bíblia diz que ele sempre viveu em comunhão com Deus e que ele desapareceu, que Deus levou Enoque, ele foi arrebatado, ele não morreu, gente. Ele não morreu, ele foi arrebatado. Eu ainda não estudei Enoque, mas o livro já tá aqui. Quando eu estudar, eu venho aqui falar com vocês. Então, os seres humanos foram se multiplicando, se espalhando pela terra e com isso a maldade também. Lá no versículo 2 do capítulo 6 diz que os filhos de Deus viram que as mulheres eram muito bonitas e resolveram casar com elas. E também fala que a partir dessa relação entre os filhos de Deus, né, e as filhas do homem nasceram gigantes. Para esse termo, né, filhos de Deus, existem 2 interpretações. É um pouco louco, tá, gente? Mas é isso aí. A primeira interpretação é que esses filhos de Deus eram anjos caídos que deixaram a sua habitação no céu e se materializaram em forma humana. E a segunda é que eles eram descendentes da linhagem de Caim. Porém, em nenhuma outra passagem essa expressão filhos de Deus remete a homens. Então é muito provável que a primeira opção seja mais correta, por mais que pareça meio louco, mas é isso mesmo. Além de que a promessa era que Jesus viria de linhagem humana, então pode ser que Satanás pôde tentar ali confundir, fazendo com que os anjos caídos tivessem filho com as mulheres e automaticamente a identidade de Jesus seria questionada. Forte, né? Aí, vendo que a humanidade estava completamente perdida, em pecado, em bagunça, em desordenança, Deus resolveu acabar com tudo que tinha sido criado. Porém, Deus aprovava muito o coração de um homem chamado Noé. E aí vem a história da Arca de Noé. Noé vivia em comunhão com Deus. E então Deus revelou para ele que iria acabar com tudo, né? Que iria haver um dilúvio. E deu as instruções para ele de como ele deveria construir a arca e de como ele deveria agir. Levar para dentro da arca a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, 7 casais de animais considerados puros, que são animais com casco dividido e que ruminavam, peixes que possuíam barbatanas e escamas, um casal de cada animal impuro, que são todos os outros, e 7 casais de cada espécie de ave. A arca pode ter levado até 100 anos para ser construída e o dilúvio demorou 40 dias e 40 noites. Lembrando que antes de Noé não havia chuva, então para o restante das pessoas, para o restante da população, ele estava ficando louco. No terceiro dia de devocional, nós vimos que após o período de 40 dias, Noé soltou um corvo e ele ficou voando de um lado para o outro, esperando até que a terra secasse. Depois ele soltou uma pomba, que também não achou nenhum lugar para pousar, porque a terra ainda estava totalmente coberta de água. Então Noé trouxe, ela recolheu ela. Depois de mais 7 dias, ele soltou essa pombinha de novo e no finalzinho da tarde ela trouxe uma folhinha de oliveira no bico. Então queria dizer que a água estava baixando, né? Então ele esperou mais 7 dias e soltou essa pombinha outra vez. E dessa vez ela não voltou mais. Então eles saíram da arca. E quando eles saíram, Noé fez um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia fala que esse cheiro, o cheiro desse sacrifício agradou ao Senhor. Então ele pensou que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do ser humano. E ele fez uma aliança com Noé. E essa aliança, o arco da aliança, é o arco-íris, né? Como é mais conhecido. Esse é o sinal da aliança de Deus com todos os seres vivos. Ele prometeu para todos os seres vivos que ele nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Aí nós vimos toda a descendência de Noé, os famosos patriarcas da Bíblia, dentre eles os mais importantes, os mais famosos, vamos dizer assim, Abraão, Isaac e Jacó. Vimos também sobre a Torre de Babel. Ali, naquela época, todos falavam a mesma língua. Então, em um belo dia, o ser humano quis chegar até o céu. Eles quiseram construir uma torre para chegar até o céu. E Deus disse que o que eles estavam fazendo era só o começo, que logo seriam capazes de fazer o que quisessem. Então, Deus teve que descer e atrapalhar todas as línguas, atrapalhar tudo, confundir tudo, e dali, da Torre de Babel, saíram as línguas que são espalhadas pelo mundo hoje em dia. Essa confusão de línguas é um castigo de Deus pela ambição e orgulho do povo. No quarto dia entrou a história de Jó, porque depois de Gênesis não houve mais relatos de ninguém que tenha vivido 140 anos ou mais. Então sugere-se que Jó viveu ali na época dos patriarcas,
no tempo de Abraão ou até um pouquinho antes, por isso que a história dele entra agora. Jó temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado, por isso Deus não deixava que coisas ruins acontecessem com ele e ele era extremamente abençoado por Deus. Mas um dia Satanás colocou essa fidelidade de Jó em questionamento e recebeu autorização para tocar em tudo que fosse dele, riquezas, filhos, e simplesmente em um dia ele perdeu gados, ele perdeu ovelhas, ele perdeu empregados, camelos e todos os seus filhos. Ainda assim, ele não pecou contra Deus. Então, Satanás foi lá e tocou na saúde dele. E ainda assim, ele não pecou contra Deus. No primeiro discurso de Jó, que está ali na Bíblia, mostra que ele tem assim uma tristeza profunda dentro dele. E ele derrama diante de Deus todas as suas frustrações. Eliafaz, um amigo de Jó, diz que não há pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou uma pessoa honesta que tenha sido destruída. Por engano, né? Seu amigo vê o discurso de Jó como sendo muito vergonhoso e pecaminoso, mas Deus não espera que nós reprimamos os nossos sentimentos de angústia ou tristeza. Ele só espera que nós confiemos nele. Um dia nós vimos que quando Jó fala sobre o seu sofrimento, ele não diz que Deus o abandonou. Ele apenas expressa o quanto ele sofre e quanto ele esperava. Que os amigos apoiassem ele e não ficassem ali atacando o seu caráter. Uma pessoa que teme a Deus, gente, tem compaixão das demais. Isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente. E como é difícil, né? A gente viver sem julgar as pessoas e as situações ao nosso redor, a gente precisa ficar sempre vigiando isso. Os amigos de Jó o decepcionaram e isso mostra o quanto os homens, as pessoas vão nos decepcionar mesmo. Por isso que a nossa esperança deve estar sempre em Deus. Alguns podem ler até as palavras de Jó e achar que eram palavras contra Deus, mas na realidade Jó só nos ensina o quanto é importante nós falarmos para Deus aquilo que está ali entristecendo o nosso coração, que está amargurando o nosso coração. A gente não pode ficar guardando isso dentro de nós. No 6º dia, o sofrimento de Jó era tanto que para ele seria um alívio se Deus o levasse. E os seus amigos continuavam ali acreditando que ele sofria por conta dos pecados e sempre colocando a integridade dele à prova. Mas Jó considerava o seu relacionamento com Deus tão importante que o silêncio de Deus, o suposto abandono de Deus, para ele era mais doloroso do que a perda material. Olhem que exemplo de amor e intimidade com Deus. Finalmente, no 7º e último dia do nosso resumo, Jó estava tão cansado que ele sugere a morte por muitas vezes. Mas ele não sugere tirar a própria vida porque ele sabe que quem tem o controle da vida e da morte é Deus. Ele apenas diz aos seus amigos que eles poderiam dizer palavras de consolo e ânimo ao invés de ficarem ali esmagando ele com palavras tão duras. E apesar de sofrer tanto, ele nunca se revoltou contra Deus, nem contra ninguém, e sempre abriu o seu coração para Deus, falando verdadeiramente o que sentia, o que estava aqui dentro. E esse foi o resumo da primeira semana do nosso devocional, primeira semana de janeiro, da nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica, para a gente poder ir entendendo o que foi acontecendo conforme os anos foram passando. Eu fiz da primeira semana agora, vou gravar o da segunda semana também, porque eu sei que a primeira e segunda semana de janeiro muita gente está viajando e se a pessoa não tem ali a rotina, o hábito de ficar lendo a Bíblia, não vai ler nas férias, então muitas vezes chega em casa e fala, ai, agora já começou, agora deixa, agora sai, vai jogando pra frente. Não, começa hoje, não tem problema. O que mais Satanás vai tentar fazer é colocar aqui na tua cabecinha de que, ai, não começou ainda, pra que começar? Começa só em fevereiro, aí chega fevereiro e não faz. Então, não, começa hoje, começa de repente amanhã, dia 13, não tem problema. Começa e aí você vê o resumo da primeira, o resumo da segunda e deixa em ordem, deixa em dia e continua. Segue firme com o plano. Quem quiser eu envio o PDF do arquivinho ali pra vocês irem só dando um xizinho ali em todos os dias que vocês fizerem pra ter ali um esqueminha visual e ir se animando com o progresso de vocês, tá bom? Eu espero muito que tenha ajudado. Deus abençoe vocês, que vocês possam ser inspirados pelo Espírito Santo para entender coisas da Bíblia que vocês nunca entenderam antes e que vocês possam, de repente, vir trocar ideias aqui comigo, falando, olha, Deus falou comigo, tá bom? Um beijo!